Bom dia, sexto ano! Então, quanto tempo, né? A gente sem aula aí fazendo as provas, espero que vocês tenham ido bem, tá? Então hoje a gente vai começar a matéria nova, que já é matéria para esse segundo bimestre, é a matéria do nosso teste. E a gente vai falar sobre matéria e sua composição. Primeira coisa, o que é matéria? Matéria é composta de substância. E o que é substância? Substância são os componentes que fazem a matéria. Por exemplo, o lápis que vocês usam é feito de vários materiais, então é uma mistura de várias substâncias, né? O caderno que vocês usam, a borracha, tudo isso é feito de várias substâncias que é mistura e que é matéria. Porque matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então o ar é matéria? É, porque ele ocupa lugar no espaço. Se a gente encher uma bola de soprar, por exemplo, ela vai encher e vai ocupar o espaço, né? Tenta encher um monte de bola de soprar e coloca dentro de um cômodo. Uma hora não vai caber, não é verdade? Então, ela ocupa espaço, o ar tá ali dentro da bola e vai ocupar espaço. E se você colocar numa balança, claro que a quantidade de quilograma vai ser pequenininha, né? Olhar, nem vai ser quilograma, vai ser miligrama. Mas vai ter lá a massa. Então, a gente diz que ela tem massa e ocupa lugar no espaço, então é a matéria, tá? E essa matéria, ela constitui um sistema, que a gente chama de mistura, como o ar que eu acabei de falar com vocês. E essas misturas, elas podem ser homogêneas e heterogêneas. Quando elas são homogêneas? Elas são homogêneas quando a gente não consegue ver quais são as substâncias diferentes que formam essa mistura. É igual o ar. No ar a gente tem poeira, a gente, até assim, quando o vento joga a poeira para cima, a gente consegue ver. Mas vocês olhando aqui, ó, na frente da tia Gerceli, tem o ar. Vocês estão vendo? Não. Então, a gente só está vendo aí um monte de espaço, né? Que a gente acha que está vazio, mas está sendo ocupado pelo ar. Então, o ar atmosférico é uma mistura, mas é uma mistura homogênea que a gente não consegue ver. Agora, o sangue, por exemplo, o sangue nosso. Não é uma mistura homogênea. A olho nu, ela até parece uma mistura homogênea, mas quando ela é vista através de diferentes tipos de aparelhos, né, com o microscópio, por exemplo, a gente vê que o sangue não é uma mistura homogênea. Ela tem várias partes, tem o plasma, tem uma parte, tem água, e tem hemácias, tem leucócitos. Vocês vão aprender isso mais pra frente. Ano passado vocês viram um pouquinho isso quando a gente falou sobre o sistema, quando vocês estudaram sobre o sistema cardiovascular, né, que fala sobre o sangue, mas mais pra frente vocês vão ver de novo. Então, o leite, por exemplo, que a gente bebe, também não é uma mistura homogênea. Quando o leite, principalmente que é leite assim de curral, né, o leite que sai direto da vaca e vai para as nossas casas, né, que não passa por processo nenhum, a gente ferve o leite, fica até assim, parece que tem um óleozinho nele, que é a gordura do leite, ou até a nata do leite. Então a gente consegue ver a nata e até consegue ver olho nu, mas se a gente olhar também no microscópio, a gente vê que são coisas diferentes. A água mineral também que a gente bebe não é uma mistura homogênea, é homogênea, mas não é uma mistura que não é uma mistura, apesar de parecer que não é uma mistura, mas essa é homogênea, tá? O sangue e o leite que não. Bem, então mistura homogênea é que apresenta apenas uma fase. O que é essa fase que eu estou falando? Essa fase é justamente isso. Quer ver? Olha esse exemplo aí. Esse exemplo aí é de uma mistura homogênea, que a gente quando olha assim, a gente não consegue definir se é álcool e água. A gente consegue ver, olhando a olho nu, o que é água e o que é álcool? Não. Então, a gente diz que é uma mistura homogênea. Agora, olha essa mistura aqui. Tá vendo? Essa mistura é água e óleo. A gente consegue ver a água e o óleo, certo? Então, a gente diz que ela tem mais de uma fase. Nesse caso aí, são duas. Então, a gente diz que essa mistura é heterogênea, porque tem duas fases diferentes, certo? Então, como eu estava falando aí da água, a água, quando a mistura é homogênea, né, que eu falei com vocês, é igual a água e o álcool, pode ser a água e o açúcar, a água e o sal, a água e o pó de café, né? Então, a água aí, vocês estão vendo aí que ela pode se misturar com vários elementos. E quando ela vira uma mistura, a gente diz que ela é uma solução. Então, uma solução nada é mais do que uma mistura homogênea.
E a água é considerado solvente universal. Por quê? Porque ele consegue dissolver um monte de substância, que eu já até falei algumas aí, né? O álcool, o açúcar, o sal. Então, a gente diz que ele é o solvente universal. A cal também, que a gente usa para pintar os muros, geralmente, das casas. Na cidade, aí tá pintando. Outro dia eu vi mesmo, eles pintando a beiradinha da calçada. Então, é com a cal, então é misturado com a água. Então, ela dissolve muitas coisas. E a capacidade que as substâncias têm de dissolver ou não certa quantidade é chamada de solubilidade. Então, a água é muito solúvel, tem bastante solubilidade. Agora, por exemplo, o óleo já não tem. Quase não dá para misturar nada com óleo, porque ele não tem muita solubilidade, tá bom? Tem até uma experiência aí que mostra justamente isso, a solubilidade dos materiais, tá? Vocês dão só uma lidinha aí, mas eu não vou pedir para fazer não, combinado? Então, quando a gente consegue, a gente tem que, para a gente saber que uma mistura é homogênea ou heterogênea, a gente precisa às vezes usar os aparelhos microscópicos, tá? Como é o caso de os microscópios, lupas, para poder a gente identificar. Quer ver a areia da praia, por exemplo? A areia da praia parece uma mistura homogênea, né? Mas ela não é. Porque se a gente olhar bem de pertinho, a gente vê lá que tem pedacinhos de um tipo de areia, pedacinhos de rocha, né? Fora assim, algumas vezes algumas sujeiras que também a gente consegue encontrar, né? Então, por exemplo, arroz com feijão, mistura heterogênea, que a gente consegue ver o arroz e feijão, né? Batata frita e bife também é uma mistura heterogênea. Agora, por exemplo, a água é uma mistura homogênea, um suco é uma mistura homogênea, a água com óleo, a água com sal, a água com açúcar, tudo isso é mistura homogênea. Uma vitamina, um bolo, é tudo mistura homogênea, tá? Porque a gente não consegue separar o material que formou, ou seja, as substâncias que formaram essas misturas, tá bem? Então, vocês vão fazer as atividades da página 8 e 9, combinado? Beijinho, tchau, tchau.